Os pontos de cultura são o coração de um movimento que conecta arte, educação e cidadania. Há mais de 2 décadas, essa iniciativa transforma comunidades em verdadeiros polos de criatividade e inclusão cultural no Brasil. A Política Nacional de Cultura Viva nasceu com a missão de democratizar o acesso à cultura, fortalecer os laços sociais e promover a cidadania cultural. Baseado nos pontos de cultura, o programa apoia instituições da sociedade civil que desenvolvem atividades capazes de impactar diretamente as comunidades. David Alexandriski, fundador da Rede Cultura Viva em Niterói, nos conta como surgiu essa iniciativa. Em 2004, o Célio Turino é convidado a participar do governo Lula na gestão do ministro Gil, no MINC, e traz a ideia de um programa de dar visibilidade às ações culturais de base territorial que já existiam em todo o Brasil. Em vez de gastar dinheiro fazendo novos centros culturais, usar o que já existia, potencializar o que já era bom. A isso o ministro Gil chamou de doim antropológico, que era uma massagem nesses pontos adormecidos para expandir e, conectado em rede com outras ações, se tornar um programa nacional de cultura no Brasil. Em 2010, o governo federal e a prefeitura de Niterói firmaram uma parceria para repartir os recursos destinados aos pontos de cultura. No ano de 2018, é implementada a Política Municipal de Cultura Viva, que permitiu à prefeitura apoiar totalmente esses projetos sociais. Uma das iniciativas apoiadas por essa política é a BemTV, uma organização não governamental que atua na formação de jovens periféricos na área da comunicação. Então, a BemTV é uma ONG, né, uma ONG, mas mais especificamente uma OSC, uma organização da sociedade civil, e ela se consolida e tem já atuado dentro dos municípios de Niterói, São Gonçalo e todo o leste fluminense já há 30 anos. A BemTV tem a principal proposta de combater as desigualdades sociais, principalmente através da comunicação popular. A gente tem aqui, né, uma educação pautada principalmente nos entendimentos de Paulo Freire, ou seja, uma educação freiriana. Então a gente primeiro acredita que a comunicação é um direito que garante outros direitos. Então a gente tem sempre incidindo de forma sistemática nos territórios da cidade de Niterói que são, vamos dizer, esquecidos pelo poder público. Um dos projetos coordenados pela BemTV é os Jovens Comunicadores, que ensina os participantes a desenvolver ações de comunicação popular em áreas periféricas de Niterói, São Gonçalo e Rio de Janeiro. A iniciativa busca ampliar o acesso à informação por meio da divulgação de conteúdos nas redes sociais. Stephanie Pereira fez parte do projeto e nos conta como foi a sua experiência. Eu sempre digo que os Jovens Comunicadores em Saúde foi assim, uma das minhas primeiras experiências com o que de fato é fazer jornalismo. Então, foi através dessa agência, né, que a gente chama, onde eu pude, pela primeira vez, identificar o que é uma fake news e tentar reverter os malefícios de uma fake news dentro da minha comunidade. Porque, assim, para quem não sabe, nos Jovens Comunicadores a gente trabalha muito com a nossa comunidade. Então, é um vínculo muito forte que se forma ali e também um compromisso muito grande de levar essa comunicação comunitária para o nosso entorno. Dados divulgados na Cartilha de Explicação da Política de Cultura Viva apontam que no período entre 2004 e 2021 foram investidos cerca de 441 milhões de reais no campo cultural. Com o passar dos anos, surgiram novas leis para fortalecer o setor. Em 2022, é promulgada a Política Nacional Aldir Blanc, que determina que o governo federal deva investir 3 bilhões de reais durante os períodos entre 2023 e 2027, garantindo a manutenção das iniciativas culturais. No entanto, a ex-subsecretária das Culturas de Niterói, Daniela Araújo, afirma que mais importante do que o investimento em si é reconhecer os verdadeiros pilares da cultura viva. Então, a Rede Cultura Viva, no meu entendimento, é um legado maior
né, do que o próprio investimento, embora o investimento seja importantíssimo, né? E acredito nesse compromisso do Estado com investir na cultura. Mas isso não é suficiente, né? Se a gente pegar todo o orçamento da cultura e fracionar por todos os fazedores da cultura desse país, deve dar 1,99 para cada um. Então, não é sobre dividir o dinheiro de forma igual apenas, né? É conseguir criar pensamento crítico, criar coletividade para construir, né, as estratégias e a forma do nosso tempo de fazer cultura. A cultura viva vai além do financiamento. Ela representa a valorização das expressões culturais locais, o fortalecimento das comunidades e a democratização do acesso ao conhecimento. Ao conectar arte, educação e cidadania, os pontos de cultura transformam realidades e ampliam oportunidades, especialmente para aqueles historicamente à margem das políticas culturais. Porque eu não me via como pessoa capaz de se comunicar com a minha comunidade de maneira tão potente. E foi através da BEM TV que eu descobri isso em mim. E que eu passei a ver essa maneira de se comunicar, essa comunicação comunitária, como uma possibilidade para mim ali na agência. Então, como funcionava? A gente criava meio que uma lista de transmissão no WhatsApp com pessoas da nossa comunidade. E através dessa lista a gente mandava informações, artes, matérias. E o retorno acabou sendo muito bom. Eu não imaginava que fosse um retorno tão legal, mas a minha comunidade ela respondeu muito bem, sabe? Isso me alegrava. Cada semana que eu ia mandando conteúdo, eles iam respondendo, enfim. A educação, ela é um pedaço da cultura. A cultura, eu diria até que ela é mais importante que a educação, porque a educação é cultura, ela parte da cultura. E a gente pode garantir que esse processo de ampliação de horizonte de possibilidade modifica o sujeito. E você só modifica a sociedade, você só promove a sociedade que você deseja mudando em você mesmo. Você começa a mudar em você, sua mudança interna é que vai mudar a sociedade. Isso é uma atitude cidadã. E a cultura viva oferece essa possibilidade do sujeito se modificar internamente para modificar fazer da sociedade que ele deseja. Essas iniciativas seguem como agentes da mudança, provando que cultura é identidade, inclusão e resistência. Por meio delas, comunidades se reafirmam e ganham visibilidade, enquanto o acesso à cultura se torna cada vez mais um direito fundamental e real para a construção de uma sociedade mais justa. Mas esse jovem precisa circular entre os óbvios, os meios de cultura que já são pré-estabelecidos, o teatro popular, o Caminho Niemeyer, o próprio MAC, as praias ou as rodas culturais. Mas importante é que esse jovem entenda que dentro do bairro dele também há pequenos pontos e pontões de cultura que estão articulando cultura de maneira local. Seja o cara que está fazendo capoeira, a menina que está fazendo trança, seja a galera que está construindo essa cultura de uma maneira mais horizontalizada para aqueles e para aquelas que estão dentro daquele território. Então, acho que é isso que a gente faz. Então, toda vez que se investe numa cultura de base comunitária, que se investe numa expressão local, além de valorizar aquele artista, aquele profissional da cultura, para que ele desenvolva aquela técnica, aquela linguagem ou aquele espetáculo, a gente também está proporcionando lazer, está proporcionando troca de conhecimento, está proporcionando talvez saúde, eu diria, né? Porque saúde é esse bem-estar ampliado, que não significa só ausência de doença, mas que significa você poder se desenvolver de forma plena, né, e completa, de forma integral, como a gente consegue dizer. Então, acho que a cultura de base popular ela é importantíssima, dela saiu tudo que a gente tem mais de genuíno na nossa expressão cultural, né? O samba, a capoeira, o hip hop, poderia dizer várias linguagens que nas periferias, nas quebradas, né, e nas comunidades populares atuaram como esse espaço de troca, essa válvula de escape, né? Esse espaço de lazer e encontro, esse lugar em que se constrói um comum afetivo, visual, artístico, plástico, e que se consome saúde e se consome bem-estar também, né?